Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 11 a 13 do livro de 1ª Crônicas, versículos 1 a 3. O autor decide ir diretamente ao tempo da coroação de Davi sobre todo Israel. Os 7 primeiros anos do reinado de Davi em Hebrom, sob duas tribos, estão aqui subentendidos, mas não descritos. Com a morte de Esbozete, filho de Saul, Davi foi ungido rei de todo Israel em Hebrom, onde já havia reinado sobre Judá por 7 anos e meio, de 1010 a 1003 a.C. Versículos 4 a 9. Jerusalém, no tempo dos Jebuseus, chamava-se Jebus. Davi conquistou a cidade e Jerusalém passou a ter a reputação de cidade de Deus. No reinado de Davi, tornara-se a capital de todo Israel, até a divisão do reino. Sião era o nome de um dos montes sobre o qual estava edificada Jerusalém. A posição do monte tornava a cidade quase inexpugnável, como fortaleza. Sião significa lugar fortificado. A própria Sião ocupava a parte sudoeste do que agora Jerusalém e estava ligada com o reinado de Davi pela profecia e pela história. Sua localização estratégica entre os reinos de Israel e de Judá e sua natureza estrangeira, portanto neutra, fazia dela um local ideal para a capital de Davi. Milo era uma das fortificações de Jerusalém. Então, dos versículos 10 a 47, é uma lista que compreende várias décadas, desde o tempo que Davi fugia de Saul até o fim do reinado de 40 anos de Davi. Por isso, deve-se pensar nos 30 como um grupo de elite, cujo número não estava fixado em 30 pessoas. Versículos 10 a 14. 12 dos heróis eram os comandantes dos 12 corpos das forças armadas de Davi. Versículos 15 a 19. Os heróis de Davi exibiram habilidade e coragem ao buscarem água para ele, além das linhas do inimigo. Por outro lado, Davi mostrou-se humilde ao oferecer a água como uma libação ao Senhor. Versículos 22 a 25. Benaia, em hebraico, significa Jeová edificou. Era um homem valente que realizou várias façanhas e foi fiel a Davi e a Salomão. Era comandante das tropas profissionais cretenses e filisteias, que compunham a guarda pessoal de Davi, e era o principal general de Salomão. Seu pai Joiada era o sacerdote-chefe. Versículo 26. Azael, irmão de Joabe, e Abisai, também foi contado entre os 30, mas foi morto cedo, ao perseguir Abner na guerra de Davi contra Esbozete. Versículo 34. Vários grupos de irmãos são incluídos nessa lista. Não sabemos quantos eram os filhos de Azem, mas pares de irmãos são mencionados nos versículos 44, 45 e 46. Versículo 41. Urias era o marido de Batseba, morto por ordem de Davi, quando o rei procurava encobrir seu adultério com a esposa da vítima. Versículo 42. Adina, de Ruben, fazia parte dos 30, juntamente com o seu próprio batalhão de 30 pessoas. Versículo 47. Admitindo que havia apenas 2 filhos de Azem e excluindo os 30 que estavam com Adina, a lista contém 45 pessoas. Agora nós vamos estudar o capítulo 12. O capítulo 12 ele compreende um longo período, desde os primeiros dias em que Davi se escondia de Saul até sua coroação em Hebrom. Versículo 1 do capítulo 12. Ziclag era uma cidade na fronteira de Judá, sobre a qual Davi foi nomeado chefe vassalo por Aquis, rei filisteu de Gade. Versículos 2 a 7 do capítulo 12. A habilidade dos benjamitas como arqueiros é observada em 2 Crônicas 14, versículo 8. Sua habilidade no uso da mão esquerda é observada em Juízes 3, versículo 15, onde é mencionada a excelência deles como fundibulários, ou seja, pessoas que usavam a funda. Versículos 8 a 15. Metáforas baseadas nos animais eram comuns para indicar guerreiros e líderes, e os homens da tribo de Gade eram ligeiros e ferozes. Eram um grupo de guerreiros endurecidos no deserto. Na tribo de Gade, cruzou o rio Jordão para se juntar a Davi. Em março e abril, as neves que se derretem fazem com que frequência os rios da Palestina transbordem, tornando o rio Jordão difícil de atravessar. Esse detalhe enfatiza a coragem superior dos partidários de Davi da tribo de Gade. Eles tinham atributos físicos e equipamentos necessários para serem soldados efetivos e estavam dispostos a suportar privações a fim de se juntar à causa. A fortaleza no deserto provavelmente se trata da caverna de Adulão. Versículos 16 a 18. Davi não estava preparado para confiar em todas essas pessoas, especialmente os da tribo de Benjamim, quando ele os advertiu dos perigos de traição. Porém, Amazai, o líder,
confirmou seu compromisso sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Versículos 19 a 22. Davi continuou recebendo o apoio de seus compatriotas em Ziclag, e os que chegaram o ajudaram contra os amalequitas que haviam caído sobre Ziclag e levado as mulheres e crianças, em 1 Samuel 30. A cada dia o exército de Davi aumentava. Versículo 23. Em Hebron se reuniu um grande exército para proclamar Davi rei de Israel. Os componentes desse exército vieram de todas as partes de Israel. Houve unanimidade de propósito e muito regozijo. Versículos 26 a 28. Não apenas os filhos de Levi se alistaram, mas até mesmo Zadok, que logo assumiria o ofício de sumo sacerdote, foi contado. E versículo 29. Mesmo depois da morte de Esbozete, os benjamitas esperavam fornecer um terceiro rei à nação. Versículo 32. O autor menciona que a tribo de Issacar sabia discernir os tempos, se referindo ao tempo de coroação de Davi como futuro rei de Israel. Mas não há explicação do motivo dessa afirmação sobre a tribo de Issacar e não as demais. Versículos 38 a 40. O total de guerreiros era de 339.600, além dos 1.222 chefes e líderes. O relato do apoio generalizado dado a Davi encerra-se com a observação de que o povo de Hebron, bem como o resto da nação, era unânime em seu apoio a Davi. Eles celebraram seu novo rei com alegria e festejos. Esse feliz acontecimento teria sido um modelo para a comunidade que estava voltando do exílio babilônico. E agora nós vamos estudar o capítulo 13, versículos 1 a 4. A harmonia entre Davi e o seu povo, quando buscavam obedecer a Deus, é um modelo para os exilados que estavam retornando da Babilônia. O cronista contrasta aqui Davi e Saul. Davi preocupara-se com a arca, ao passo que Saul a negligenciou. Porém, essa seção também mostra que Davi consultou os capitães sobre buscar a arca, e não os levitas, o que poderia ter impedido o erro posterior. Versículos 5 a 8. A arca ficara na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, durante quase um século, após sua captura pelos filisteus em 1 Samuel 7, versículo 1. Em sua impetuosidade para transferir a arca para Jerusalém, Davi não seguiu as instruções sobre o transporte da arca, que se encontram em Êxodo 25, versículo 14. Versículos 9 e 10. Uzá foi castigado por não obedecer às instruções para o transporte da arca. Sua morte frisou a todas as gerações futuras a necessidade de reverência e conformidade para com os objetos sagrados a Deus. A arca nunca deveria ter sido posta em um carro, nunca deveria ter sido tocada. Haveria varas especiais para transportá-la. Versículos 11 e 12. Davi ficou aborrecido porque o Senhor tinha interferido em seus planos para dar à arca uma entrada triunfal. Em seguida, sua contrariedade se transformou em medo. A manifestação da santidade e do poder de Deus fez Davi duvidar se ele era capaz ou digno de levar a arca. Versículos 13 e 14. Obed-edom era um levita que foi abençoado ao ter muitos filhos, presumivelmente porque ele cuidava apropriadamente da arca, e ele também desfrutou de bênçãos especiais. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 11 a 13 do livro de 1 Crônicas.